No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como fazer essa fronha branca linda com tecido de tricoline com esse bordado em rechelier. Olha só que lindo, gente. É um bordado simples, mas já deu um tom especial à nossa fronha branca. Olha só o acabamento por dentro, o outro lado é todo branco e do lado direito somente o bordado em rechelier. Quer aprender? Então vem comigo. Para fazer duas fronhas, vou precisar de 2 pedaços de tecido do tamanho de 52 cm de largura e 1,64 de comprimento. Antes, eu vou para a máquina fazer uma barra de mais ou menos 1 cm de cada lado. Vou dobrar 2 vezes e passar uma costura reta. Vou fazer esse projeto, pessoal, na minha máquina de costura da Brother, do modelo NQ1300. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre essa máquina, que é uma maravilha, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo de uma playlist com vários vídeos eu falando um pouquinho sobre a máquina de costura da Brother. E agora eu vou fazer uma barra de 1 cm dos dois lados dos 2 tecidos. Agora eu preciso marcar aonde vai ficar o meu bordado. Eu dobrei o meu tecido no meio, passei a ferro, vinquei o tecido. Agora com uma régua eu vou descer 15 centímetros. O meu bordado fica mais ou menos nessa posição central da minha fronha. A mesma coisa. Passei no ferro, vinquei o tecido. Vou descer 15 centímetros. Agora eu vou colocar o meu tecido no bastidor. Eu vou usar para esse projeto o bastidor do tamanho 13×18. Vou usar também a entretela hidrossolúvel, indicada para fazer projetos bordados em rechelier. E para colocar a entretela no bastidor e o tecido é muito fácil. Vejo mais ou menos o tamanho, sobrando mais ou menos 2 centímetros para fora, para poder encaixar no bastidor, e é só cortar. A entretela, pessoal, para quem não conhece, tem um lado áspero e um lado liso. O lado liso sempre para cima, é o lado de dentro da entretela, é o lado liso. O lado de fora, o lado áspero. Então, vou deixar ele aqui do lado liso para cima. Agora, vou posicionar o meu tecido, vou colocar a tesoura aqui para não correr a entretela. Também segurar com essa chave. E com muita delicadeza, sutileza, você coloca o seu tecido em cima do bastidor, centralizando o meio. Aqui tem a minha marcação do meio. Vou centralizar. Agora sim eu posso retirar a tesoura e essa chave, que daqui a pouquinho eu vou usar. Colocar a outra parte do bastidor. Repare que aqui também tem uma marcação, ó, indicando o meio do bastidor. Agora é só encaixar. Pronto, encaixei. Agora eu tenho que apertar o meu bastidor para o meu tecido ficar bem esticadinho. Agora é só apertar o parafuso com essa chavezinha que vem junto com a máquina ou usar uma chave de fenda. Eu prefiro usar a chave de fenda, que ela é mais comprida, né? Essa chavezinha aqui, ó, ela bate, ela é curtinha, ela bate aqui assim, ó, aí atrapalha um pouco. O que eu faço? Pego a chave de fenda e aperto. E na máquina de bordar da Brother, do modelo PE810L, pessoal, eu vou escolher a matriz que eu vou usar para fazer o meu bordado em rechelier. Eu vou clicar aqui, ó, no desenho do pendrive, matriz em rechelier DST. É essa daqui, pessoal, que eu vou usar para fazer o meu projeto nas minhas fronhas. Só clicar em OK, definir e pronto. Não vou mexer em nada aqui nas configurações, vou deixar do jeito que está. Agora é só encaixar o bastidor na máquina de bordar da Brother, que é muito fácil. Eu encaixo por aqui, aperto esse negocinho aqui, ó. Pronto, já encaixei, está posicionado. E a linha que eu vou usar, pessoal, vai ser essas duas linhas. Esse azul mais escuro para fazer a marcação do bordado em rechelier, e para bordar eu escolhi esse azul bebê, que é muito lindo. Passar a linha também é muito fácil. Aqui no canal eu já ensinei vocês
a passar a linha aqui na máquina de bordado da Brother, que é muito simples de passar. Ela tem um passador de linha automático. Pronto, já passei a linha, muito rápido. Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar se está centralizado. E para verificar também é muito fácil. É só apertar essa tecla aqui, ó, que ela vai correr todo o bastidor. Ó. Essa área que ela está percorrendo é a área que vai ser o meu bordado. Ela tem que parar no meio bem certinho aqui, onde tem a minha marcação. Opa, certinho. Viu, pessoal? Muito simples, muito fácil. Agora, para começar a bordar, só apertar o OK aqui para confirmar. Bordar. Ela vai ficar verde. É só apertar a tecla de Start e Stop. E ela vai começar a marcar. Ó, pessoal, ela parou e pediu para eu trocar a linha. Agora tem que colocar a linha azul bebê, né? E para isso, eu tenho que tirar o bastidor e fazer o recorte dos tecidos. Com essa tesourinha aqui de precisão, eu vou recortar as partes que ela vai bordar o meu bordado em rechelier. Suspender o precalcador. Ó, reparem que ela já cortou a linha. Aqui, ela cortou a linha. Eu tenho que retirar o bastidor. Ó, a linha está cortada, viu? Justamente para me fazer o recorte antes de começar a bordar. Cortar essas pontas de linha primeiro. Eu costumo cortar essas linhas na hora do bordado. Só que eu não quis parar a filmagem para vocês, o vídeo não ficar muito longo. Porque quando ela muda de posição, eu já dou pause na máquina e corto essas pontas de linha. Senão ela passa por cima, aí prende. E para tirar, ó, dá um pouquinho mais de trabalho. Prontinho. Agora, pessoal, fazer o corte aqui dá um pouquinho de trabalho também. Eu não posso cortar a entretela que está aqui atrás. Eu tenho que cortar somente o tecido. Aí eu tenho que fazer isso com bastante cuidado, com muita paciência, para não danificar o meu projeto. Eu vou fazer um para vocês verem como é que eu faço, depois eu faço o resto e volto com vocês já com tudo recortado para o vídeo não ficar muito longo. Com essa tesourinha, eu faço um cortezinho aqui no tecido, com muito cuidado, ó, sem pegar a entretela lá embaixo. Ó. Agora com essa tesourinha de precisão, eu vou cortando aqui, ó, devagarzinho. É um trabalho de formiguinha, pessoal, de paciência. Aqui as pontas de linha que não atrapalham. Deixa eu cortar esse resto aqui. Com cuidado para não cortar a linha aqui. Tem a linha de marcação, mas ela ajuda a segurar o tecido. Se você cortar a linha, o tecido pode correr e na hora de bordar, ela vai sair torta. Pronto, pessoal, assim. Viu? A entretela está aqui embaixo. Olha lá. Não cortei a entretela. Isso aqui é uma entretela indissolúvel, ela sai na água. Aí você molha, ela dissolve na água, é muito boa. Tá? E todos os produtos que eu usar aqui no meu projeto, eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo, para vocês darem uma olhadinha com calma, pesquisar preço e tudo mais. Tá? E agora eu vou recortar o restante e volto com vocês para a gente acabar de bordar com a linha azul, tá bom? Não sai daí não. Pronto, pessoal, já fiz todos os recortes. Essa parte menorzinha dá um pouquinho mais de trabalho, mas com um pouquinho de paciência a gente consegue fazer. E agora vamos bordar a última linha, que é a linha azul bebê. Vou colocar aqui o meu bastidor de volta na máquina. A máquina, ela para no ponto certo e ela retorna também no mesmo ponto onde ela parou. Tá? Ela vai dar continuidade ao nosso bordado. Vou baixar o precalcador. E agora ela vai fazer o bordado final em 29 minutos. Se vocês quiserem acompanhar, eu vou deixar aqui rolando o vídeo, tá? Para fazer o bordado todinho,
Tá? Vou ficar no silêncio, não vou incomodar vocês. Mas se vocês quiserem, pode correr o vídeo e ver o resultado final. Tá bom? Agora ela vai fazer a colmeia, que é lindo, né? Vai preencher esse espaço onde eu recortei, fazendo a colmeia de abelha. Outro detalhe, pessoal, se acaso a linha arrebentar ou a linha da bobina acabar, ela vai parar e vai me informar lá no visor, opa, botei a mão na frente, vai informar lá no visor que a linha arrebentou ou a linha da bobina acabou. Essa é uma máquina automática super inteligente.
Finalizei o bordado e ele ficou assim, pessoal. Eu não gostei muito, porque a linha azul que fez a marcação, que é um azul mais escuro, ficou aparecendo um pouquinho aqui em alguns detalhes. Eu já usei essa matriz, mas eu usei somente com a linha branca, somente branca para fazer o rechelier em tecido branco. Dessa vez eu usei a indicação do fabricante da matriz, né? Que é usar o azul mais escuro e o azul mais clarinho para fazer o bordado. Só que eu não gostei porque apareceu um pouquinho, bem aqui assim, ó, tá vendo? Do azul mais escuro. O ideal seria usar o mesmo tom de azul para fazer a marcação e também fazer o bordado. Mas na próxima vez eu já sei, né? E eu vou usar a mesma linha para fazer os dois processos, a marcação e o bordado. E aqui atrás está a minha entretela, hidrossolúvel, olha só. E agora, pessoal, é muito fácil. Ó. O que eu faço aqui? Eu dou um rasgozinho aqui, ó.
e vou puxar ela com a mão. Olha, vou puxar o excesso que sobrou de entretela. Ó, sai muito fácil, rasga muito fácil. E quando eu acabar de fazer a minha fronha, eu vou molhar essa parte aqui e essa entretela ela vai dissolver na água, ela vai sair toda, tá? Você pode fazer isso na lavagem ou pode fazer também somente essa parte aqui para poder dissolver a entretela e ficar os furinhos da colmeia. Olha só que lindo que ficou esse bordado. Agora vamos fechar a fronha, que também é muito fácil. Aqui no canal tem uma playlist com vários vídeos de como fazer fronha para travesseiro. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo. E aqui, pessoal, eu já fiz a marcação aqui, ó, da onde eu vou medir a minha fronha. A minha fronha é de 70 por 50. Então, eu fiz o seguinte, eu tirei 70 centímetros, os 3 lados, e fiz uma marcação bem aqui assim, ó, já para adiantar. E o que sobrar aqui, eu vou dobrar por cima, tá? Deixa eu ver quanto sobrou. 17 centímetros e meio. Esses 17 centímetros é muito fácil, é só dobrar. Colocar um alfinete. Você acerta as laterais certinho, tá? Vou colocar aqui no meio também para ele não sair do lugar. E também aqui nas laterais. Agora eu vou passar uma costura reta do lado direito e do lado esquerdo na máquina de overlock. Mas se você não tiver uma máquina de overlock em casa, você pode fazer na máquina doméstica mesmo e depois passar a costura zigue-zague só para não desfiar, tá ok? Costurei as laterais, aos 2 lados. Agora já posso retirar os alfinetes e desvirar a nossa fronha. E com a ajuda de uma tesoura, a gente faz os bicos aqui com cuidado para não rasgar. O outro lado, então, primeiro com o dedo, depois com a tesoura. Agora é só acertar aqui direitinho, pessoal. E a minha fronha está pronta. Olha só que lindo, gente. Ficou muito bonita essa fronha. Com esse detalhe aqui, né? Na barra com bordado em rechelier. Ficou muito bonito. Olha aqui a parte de dentro. Uma fronha branca. Simples, mas com charme do bordado em rechelier. Eu esqueci de tirar um alfinete aqui, gente. Aqui, ó. Tá bem aqui assim. Pronto. Agora só basta eu colocar essa fronha na água, né? Para poder lavar. Ou somente molhar essa parte aqui para tirar a entretela hidrossolúvel, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito, tá? Que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostou, não esqueça, deixa seu like, seu comentário. Se não for inscrito, se inscreva aqui no canal e seja bem-vindo ao canal Pobre Costureiro. Eu vou ficando por aqui com a minha fronha linda de bonita e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!